turmas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Hoje, iremos iniciar o capítulo 8, região Sudeste. Bom, no livro da região Sudeste, onde está este capítulo da região Sudeste, que é no volume 3, então os alunos vão utilizar ainda este livro do volume 3, tá? As páginas que nós iremos estudar hoje é da página 18 a 23 do livro didático, tá? Lembrando que nós temos exercícios da página 22 e 24 do livro didático e também para casa nós vamos ter a página 13A e 14 do livro de atividade. Bom, a região Sudeste, né, assim como todas as outras regiões brasileiras, ela passa por um momento histórico, né, em sua concepção, ou seja, né, ela surge de maneira histórica, né, através de colonizadores, imigrantes que fizeram parte aí economicamente e historicamente da construção desta região. Vamos começar a nossa aula na página 18 do livro didático de vocês, tá bom? Bom, a importância aí da região Sudeste no contexto nacional é fruto de um processo histórico, explicado principalmente pelo desenvolvimento de atividades econômicas desde o período colonial. Então, desde quando o Brasil já era uma colônia, ele ainda não era um país independente, né? Ele ainda era uma colônia, já se cultivava, né, a agricultura, né, e também faziam atividades econômicas como a agropecuária, tá? E aí nós temos a imagem de um equipamento, né, utilizado, né, na agricultura para fazer uma colheita mecanizada de café. Aí seria um trator mais específico, né, uma colheitadeira, né, mecanizada, do município de Graça, em São Paulo, em 2016. Gostaria que todos vocês me acompanhassem em leitura. Nós vamos fazer a leitura aqui da página 19. Eu coloquei alguns pontos que nós pudéssemos ler, tá? E vocês vão me acompanhar, ok? Então, na página 19, nós temos os objetivos de se estudar essa unidade 8, né? O primeiro desses objetivos é compreender as características naturais específicas da região Sudeste, compreender os aspectos sociais da região, bem como seu desenvolvimento industrial e econômico. E o terceiro é analisar os problemas socioambientais e estratégias para o desenvolvimento sustentável. Bom, nós vimos no capítulo 7 toda a trajetória histórica da região nordeste do país, que foi a primeira a ser intensamente colonizada, tá, pelos portugueses. Por quê? No ano de 1500 foi descoberto o Brasil, e a primeira cidade onde os colonizadores entraram, né, foi a Bahia, tá? E ela fica na região nordeste. Então foi a primeira a ser colonizada, né? Então a região nordeste ela tem esse diferencial entre todas, tá? Agora nós vamos estudar as condições específicas da região sudeste, atualmente a mais dinâmica economicamente e de maior influência sobre os demais, tá? Ao pensar sobre o sudeste, é comum a associação à urbanização e industrialização, visto que esses são importantes aspectos da região, tá? E aí, a escolha do cultivo de café, portanto, na agricultura como representação do Sudeste, pode parecer, tá, estranha a princípio, mas se explica pelo fato de que o cultivo desse produto, como já mencionado anteriormente, teve um grande impacto no desenvolvimento econômico da região. Então, ao longo do tempo, a região Sudeste ela vem sendo colonizada, né, que foi a primeira a ser colonizada, e ela é um exemplo economicamente de urbanização e industrialização. Com o passar do tempo, a população ela foi crescendo, né? Ela foi expandindo-se
pela região, e aí houve-se a necessidade de uma industrialização e uma urbanização mais para que pudesse, vamos dizer assim, acolher todo esse povo e toda essa necessidade econômica que eles teriam, não só para si mesmo, para a própria população, mas para a nível nacional também, tá bom? A região sudeste também ela importa seus produtos para outros tipos de regiões e também internacionalmente, tá bom? Bom, nós temos as paisagens naturais. A região sudeste ela compreende um pouco mais de 924,6 mil quilômetros quadrados de extensão, ou seja, é o tamanho desta região, tá? A maior parte está situada ao norte do Trópico de Capricórnio, o que remete aí ao predomínio de climas tropicais, tá? Então, por ter essa proximidade do Trópico de Capricórnio, ela possui climas tropicais, climas mais amenos, tá? Com mais influência de diversos fatores. Entre os 4 estados da região sudeste, apenas Minas Gerais não tem saída para o mar, tá? Os demais têm uma parte litorânea, com forte influência sobre atividades econômicas de cada um deles, tá? O texto diz aí que somente Minas Gerais não tem vamos dizer, essa característica litorânea, sendo que os outros estados aí possuem características litorâneas, tá? Bom, além do clima e da presença do litoral, outros aspectos naturais acabam por influenciar diferentes atividades econômicas dessa região, como as de características hidrológicas e geológicas, que possibilitam a mineração. Dentre isso, nós vamos analisar as peculiaridades naturais específicas dessa região, tá? As suas relações e também as suas atividades econômicas predominantes neste espaço, tá, pessoal? Então, é importante que vocês prestem bastante atenção, que eu trouxe aqui partes do texto que nós vamos acabar lendo e eu vou ler com vocês e aí eu vou aos poucos explicando mais algumas coisas, tá bom? Bom, o clima. O clima da região sudeste, ele sofre influência de diferentes fatores, tá? Principalmente a latitude das massas de ar e também da altitude, tá bom? A altitude tem a ver com altura e latitude é a proximidade aí da linha do Equador, tá? Observando o mapa, é possível perceber que a região sudeste apresenta climas tropicais, né? Nós temos tropical de altitude, né? O tropical é o clima assim mais tem seu desenvolvimento de acordo com as alturas e o subtropical, tá bom? De norte a sul, por exemplo, os climas são desde os mais quentes e secos no norte do estado de Minas Gerais, onde há uma vegetação na caatinga, como veremos adiante, aos mais frios e úmidos das regiões mais ao sul, estado de São Paulo. Passando pelas áreas tropicais de altitude, onde tanto o calor como o frio se revezam no decorrer das estações, tá? Tais condições denotam a diversidade climática da região, tá? O Sudeste, vamos lá. Este é um mapa do Sudeste representando os tipos de clima, tá? Nós temos aí capital estadual, temos as cidades, né? Temos limite estadual, tem rio. Aí nós temos 3 tipos de clima. Quais são os 3 tipos de clima do Sudeste? Se eu te perguntasse isso em avaliação, você saberia responder? Então, vamos nos concentrar, tá bom? O primeiro que está descrito na legenda aí é o subtropical, que fica mais na parte sul. Aí nós temos o tropical, que vai do norte e pega um pouco do nordeste. E nós temos o tropical de altitude, que é mais centralizado, que está representando a cor amarela. O tropical está representando a cor laranja e o subtropical representa a cor rosa, tá? E aí nós temos este mapa, tá?
que traz a divisão de climas entre as cidades da região sudeste, tá? Bom, na maior parte do território predominam-se aí os climas tropical e tropical de altitude. Esses dois tipos climáticos ocorrem principalmente no interior do território brasileiro e nessas regiões de de planaltos, né? Desculpe, e serras. Bom, vocês, quando falam altitude, nós estamos falando de altura. Então, é predominante nessa área aí, como vocês acabaram de ler comigo, nas regiões onde ocorrem planaltos e também regiões serranas, onde está dispostas aí as serras. O clima tropical é característico por exibir duas estações bem definidas, com chuvas mais abundantes durante os meses mais quentes e com menor pluviosidade. Esses meses mais quentes e com menor pluviosidade, estou me referindo à menor quantidade de chuva, que são meses aí onde chove bem menos do que os outros meses, né, nos meses mais frios, tá? E aí, tem os meses quentes, tá? Mas também tem meses que são mais frios, onde ocorrem pequenas quantidades de precipitação, pequenas quantidades de chuva, tá? Já o clima tropical de altitude, ele apresenta temperaturas médias anuais menos elevadas quando comparadas ao clima tropical. Então, a temperatura deve-se, sobretudo, à altitude mais elevada dos locais onde ocorre, como o próprio nome sugere, tá? As áreas situadas mais a leste sofrem influência das massas de ar oceânicas e são mais chuvosas do que áreas interioranas, tá? Outro fato importante é que essas massas de ar polar, que ganham força nos meses mais frios, ocasionalmente atingem aí a região, podem causar forte queda na temperatura durante o inverno, tá? Então, essas massas de ar, elas vêm, né? Elas estão ali alocadas na região e elas ganham mais forças em momentos aí que os meses são mais frios e ocorre também forte queda de temperatura durante o inverno. Tanto é que em São Paulo, por exemplo, há épocas onde no inverno as pessoas andam totalmente com os seus agasalhos, porque não suportam a temperatura que é muito abaixo de zero, entendeu? Então, os graus são bem pequenininhos, né? E aí, em relação, se fôssemos nós aqui, por exemplo, fazemos uma comparação da região norte com a região sudeste, a nossa região é quente e úmida. E aí, tropical e subtropical, né? Ou tropical de altitude, tem diferença, tá? Com o sudeste. Se nós viajarmos, por exemplo, daqui de Manaus para São Paulo, nós vamos estranhar um pouco. Por quê? Porque o tipo de clima é diferenciado e na época de inverno é bem diferente do nosso. Aí você pode dizer para mim, professora, mas aqui em Manaus nós só temos, no Amazonas na verdade, nós só temos 2 tipos de clima. Não, senhores, tá? Nós temos os 4 tipos de clima, sendo que esses 4 tipos eles não são perceptíveis pelo fato de nós estarmos bem próximo mesmo da linha do Equador. Então, nós temos sim as 4 estações do ano, mas elas não são perceptíveis por esse fato, tá bom? No sul do estado de São Paulo, por exemplo, existem áreas caracterizadas por condições climáticas mais frias, com chuvas bem distribuídas durante o ano, características comuns ao tipo climático denominado subtropical, tá? Mais predominante na região sul do país, como você verá em outro capítulo. Ao longo da faixa costeira, predomina o clima tropical, com características litorâneas, que por sua vez é marcado pela influência de massas de ar, tá, oceânicas,
que levam mais umidade e chuva para a nossa região. E aí, algumas cidades do litoral paulista exibem índices pluviométricos superiores a 2.500 milímetros anuais. Outro detalhe peculiar é a menor variação da temperatura nas cidades mais litorâneas, em consequência do efeito da maritimidade. Ao analisar o clima sob um ponto de vista mais abrangente, por vezes deixamos de lado alguns aspectos pontuais e específicos, né? Como o microclima urbano. Essa variedade local de clima ocorre em áreas densamente urbanizadas, onde a influência das atividades humanas acabam causando variações na dinâmica climática, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma indústria. Na indústria, por ela trabalhar com, por exemplo, aqui, uma indústria que emite gases poluentes, ela vai modificar a dinâmica climática, porque ao longo decorrer do seu trabalho, do seu horário ali de expediente, essa fábrica ela vai, vamos dizer assim, deixar, né, na superfície terrestre, através dos ventos, a ação dos ventos, poluição, né, através de fumaças e outros materiais nocivos ao meio ambiente. Então, vai acabar modificando aí a dinâmica climática nesse caso, tá? Então, o microclima urbano, né? O microclima urbano é um dos principais campos de estudo dos geógrafos que se dedicam a estudar e analisar os efeitos das atividades humanas e procurar maneiras de reduzir seus impactos ambientais, tá? Então, existem geógrafos que estudam os fatores, né, causadores aí do microclima urbano e qual seria as suas consequências. Então, eles procuram estudar as atividades humanas para poder reduzir a questão dos impactos ambientais, né, causados aí, né, no microclima urbano, ok? Nas grandes cidades, por exemplo, as condições climáticas sofrem influência da própria malha urbana. Essa influência ela pode ser percebida em fenômenos como ilhas de calor, por exemplo, que ocorrem em grandes cidades em virtude aí principalmente da cobertura vegetal, né? Então, uma cidade, por exemplo, se ela não tem a cobertura vegetal, ela vai ser bem diferenciada e a sensação térmica que vai ser mais quente do que mais temperaturas mais amenas. E aí vai tornar aquele clima, né, microclima urbano, bem mais denso, né, bem mais pesado, tá bom? E aí, vamos lá, tá. Com isso, há um aumento significativo da temperatura em comparação às outras áreas mais arborizadas. Então, há uma diferença na cobertura vegetal, né, porque quando uma área ela possui variados tipos de cobertura vegetal, elas vão ser responsáveis para influenciar mesmo o ambiente no sentido de respirar ares mais puros, né? E a própria ação do vento mesmo. Se por acaso vocês já pararam para observar que se vocês tiveram curiosidade ainda ou tiveram a oportunidade, vamos dizer assim, de ir a um parque, por exemplo, ou então um bairro que ao longo do tempo ele foi se modificando, ele surgiu ali tinha a cobertura vegetal, tinha todas as aves no lugar, todos os tipos de planta, e aí foi retirada aquela área, né, de cobertura vegetal. Lógico que aquele espaço ali, ele vai ter uma diferenciação no seu ambiente. E nós vamos sentir através do ar que respiramos, né? E aí vocês podem observar que quando existem conjuntos novos ou vão surgindo aí
bairros ou loteamentos novos, ao longo do tempo que a pessoa vai tentar se apossar ali daquele espaço, né, para a sua moradia e para suas necessidades, aquele espaço ali ele vai sendo modificado, e então o clima já não vai sendo muito, vai ser um microclima urbano naquela área ali, vai ser perceptivelmente negativo, né? E aí nós temos uma imagem da paisagem urbana de Osasco, em São Paulo, que é um dos municípios com maior índice de poluição atmosférica do estado, tá? Através aí das indústrias e das atividades urbanas, tá? Bom, outro fator aí que influencia o microclima das cidades é o fenômeno denominado de inversão térmica, que pode intensificar a concentração da poluição do ar nas grandes metrópoles ou aumentar o fenômeno conhecido como smog. O que é smog? É o termo que vem das duas palavras em inglês smoke e mais fog, que é a fumaça ou neblina, ou seja, uma neblina ou até uma névoa contaminada com a poluição. Esse fenômeno ocorre principalmente em consequência da queima de combustíveis de veículos e emissão de gases também através da ação ali das atividades industriais, tá bom? A inversão térmica é um fenômeno geralmente natural, ocorrido nos meses mais frios, caracterizado aí pelo outono e inverno, tá? Que faz com que a camada de ar quente se sobreponha à camada de ar frio superficial. Como resultado, o ar poluído não se eleva e, portanto, não ocorre sua dispersão na atmosfera, aumentando a concentração da poluição do ar, tá bom? Então, tem áreas que ela tem a questão ali da presença industrial, ela vai fazendo com que haja uma transição aí, fazendo com que aquele ar ali ele fique mais poluído, né, e mais pesado, tá, naquelas áreas. Bom, a questão da vegetação da região sudeste. Aliados aos climas que ocorrem no sudeste brasileiro, existem diferentes tipos de vegetações, muitas delas fortemente alteradas pelas atividades humanas. Veja o mapa com os principais tipos de vegetação original da região. As principais formas de vegetação predominantes da região sudeste são, vamos lá, caatinga, cerrado, floresta tropical, vegetação litorânea. Em alguns pontos surgem vegetações rasteiras, comuns em regiões de solos rasos, os campos, por exemplo, além de uma pequena faixa de floresta subtropical no sul de São Paulo. A floresta tropical coincide com a vegetação dos domínios dos mares e dos morros, que nós estudamos anteriormente na unidade 7, tá? Que trata-se de uma vegetação florestal bem mais densa, bem mais pesada e fechada, com grandes árvores, né? Grandes e numerosas árvores que ocorrem entre essas regiões com climas mais chuvosos, tá? Aí nós temos um mapa da região sudeste relacionado à vegetação. Nós temos capital estadual, nós temos as cidades, limite estadual, que ele está numa coloração mais marronzinha. Então, são as linhas retas aí, que ao mesmo tempo ela vai delineando espaço. Nós temos o rio, nós temos também vegetação, caatinga, tá? Nós temos campo, cerrado, floresta subtropical, floresta tropical e vegetação litorânea, cada uma representada pela sua cor ao lado esquerdo de cada nomezinho aí, tá? E aí, a marronzinha está representando a caatinga, o campus está representado pela cor amarela, o cerrado já é uma cor assim mais rosada aí, ou então puxando aí para um laranjado, tá? Nós temos floresta tropical e nós temos subtropical na cor verde, nós temos floresta tropical na cor cinza e nós temos vegetação litorânea numa cor mais escura,
como se fosse um azul aí mais escuro, tá bom? Ou puxando até para um verde mais escuro, dependendo do contraste da cor, tá bom? Os cerrados são vegetações que também ocorrem em outras regiões. Por exemplo, nós temos cerrados também no centro-oeste, que são formados por árvores e gramíneas. Gramíneas são aquelas pequenas gramas, tá? Que são bem rasteiras, né? Que você pode verificar nos campos, tá bom? Nós temos também capim baixo, que se estende entre árvores e as características de também conhecido, com regiões de clima tropical, onde há uma estação chuvosa e outra seca. Já nas regiões litorâneas, é possível encontrar os manguezais e a restinga nas estreitas planícies litorâneas, tá? Os estados da região sudeste são, por sua vez, relacionados às áreas de grande devastação ambiental. Tem muitos problemas nesse sentido. No entanto, a despeito de um passado de grandes desmatamentos e pouca preocupação ambiental, recentemente, os estados vêm investindo em conservação desse espaço, seja por iniciativas do governo, né, ou até mesmo por iniciativas de empresas privadas, que são aquelas empresas sem fins lucrativos governamentais, tá? Que não há presença do governo para a sua, vamos dizer assim, sua autoridade aí no local, tá bom? Mais adiante você vai ver exemplos de unidades de conservação, tanto estaduais como privadas aí da região sudeste, tá? A notícia a seguir, ela traz um caso curioso de recuperação ambiental, que trata-se de Cubatão, que ela é uma cidade paulista que já recebeu o título de cidade mais poluída do mundo. Já pensou, gente? Uma cidade receber o título de mais poluída do mundo. Não é motivo de orgulho, infelizmente, é motivo de muita tristeza, né? Uma cidade que tem também uma história como qualquer outra cidade, mas e aí, ao longo do tempo, ela ficou tomada por questões negativas aí de práticas do meio ambiente e práticas aí relacionadas a sua manutenção aí. Sinceramente, é triste de falar, né, quando ocorre esses tipos de manifestações ambientais, vamos dizer assim, de maneira negativa, né? O Brasil, nós temos muitas paisagens, tá, distribuídas, né, no nosso país, onde poderíamos, né, ter ações governamentais ou até mesmo de iniciativas privadas para poder preservar, onde há pouquíssimas ações, na verdade, propriamente dita, sobre proteção do meio ambiente mesmo de uma forma geral, tá bom? Então, seria necessário que se fizessem, vamos dizer assim, campanhas, né, e movimentos para modificar essa realidade que hoje é bem triste, né? Então, nós temos aí na página 23, que é justamente o que eu estava falando sobre a cidade de Cubatão, a cidade mais poluída, né? Tá? E aqui na página 23, mas logo no início, diz que ela é uma cidade, Cubatão é uma cidade paulista que já recebeu o título mais poluída do mundo, já pensou a nível mundial, não somente estadual, nem, vamos dizer assim, somente para o nosso país, mas assim a nível mundial, que é um nível muito maior, tá bom? E aí esse texto, ele vem dizendo aí que há mais de 3 décadas após do Vale da Morte, Cubatão volta a lutar contra a alta poluição, né? E aí eu vou ler com vocês esse texto e aos poucos nós vamos comentando, tá bom? Quando a reportagem da BBC visitou Cubatão, o primeiro polo das indústrias pesadas do Brasil, em 1981, o mundo testemunhou os efeitos
efeitos devastadores da poluição atmosférica, tá? Fumaça preta e amarela saía das chaminés, dia e noite, na vila de Parise, bairro residencial de baixa renda, próximo às indústrias de petróleo. Fertilizantes e metais nasciam. Crianças com graves malformações nos membros e no sistema nervoso. Pelo menos 37 nasceram mortas devido a problemas como anencefalia, tá? Que é a falta de cérebro. Triste, gente. Apontada pela ONU como a cidade mais poluída do mundo, Cubatão ficou conhecida globalmente como o Vale da Morte, tá? Aí está a explicação aí do Vale da Morte, né? O que seria o Vale da Morte? O químico Osmar Gomes, gestor de projetos do Sistema de Capacitação em Pesquisas em Meio Ambiente, CEPEMA, da USP, se lembra bem de suas primeiras impressões quando chegou à cidade em 1986, tá? Em 1986, em torno de 34 anos atrás, salve a memória, tá? Já pensou? A qualidade do ar era bem ruim, era difícil respirar e os olhos ficavam avermelhados. Então, deixa eu só pegar aqui rapidinho, porque tá tirando um pouquinho ali. A condição que se encontrava a Serra do Mar me chamou a atenção. Havia muitas áreas claras, muitas plantas sem folhas, em função da chuva ácida, né? Que é uma chuva altamente tóxica, tá? Sentíamos cheiros de amônia e se via muita fuligem nas ruas, disse a BBC Brasil. Apenas 10 anos depois, no entanto, Cubatão foi reconhecida como na Conferência sobre Meio Ambiente da ONU, a ECO 92, tá? Como símbolo de recuperação ambiental, com a imposição de medidas de controle, como instalação de filtros de chaminés e emissões de poluentes, chegaram a cair aí em torno de 90% do número total de 100%. Com elas, os números de pessoas com doenças respiratórias e de bebês comprometidos, relacionados aí, né, gente, à questão da população está à mercê da poluição, tá? Então, Cubatão perdeu o posto de cidade mais poluída do mundo e até mesmo do Brasil, tá? Segundo dados relacionados aí de 2014 da Organização Mundial da Saúde, OMS, tá? Mas estudos da agência da ONU reforçam que o perigo para a população local não está de todo eliminado e necessita aí de uma supervisão constante, né? Porque se houve, como o texto diz, né, muitos danos à população, à saúde, ao meio ambiente, então é sempre necessário que as áreas, mesmo ainda que, vamos dizer assim, recuperadas, elas tenham um acompanhamento prévio ali e também mais detalhado, porque, gente, já pensou? Você vai e você participa aí de uma... Vamos lá, vamos começar a analisar os fatos. Você vai e você participa aí de uma recuperação, revitalização de um espaço, tá? Se eu não vou cuidar, o que vai acontecer? As coisas vão ficar bem difíceis. Por quê? Porque tem que ter uma manutenção. Se eu faço uma obra, por exemplo, né? Eu vou, por exemplo, aqui, vamos pegar uma realidade de vocês aqui. Vocês têm um quartinho, né, de vocês, e aí vocês resolvem fazer uma reforma, tipo pintar, colocar alguns utensílios que você tem necessidade, espelho, né, e outras lustres e outras coisinhas mais.
Para se fazer a reforma, você vai ter uma quantidade necessária de material, né? E aí, tá, terminou a reforma, teve aquele tempo, vamos dizer que a reforma de vocês durou 15 dias. Depois dessa reforma aí, eu tô falando de uma reforma bem pesada mesmo, bem minuciosa, vamos dizer assim. Nada muito rápido, nada, vamos dizer assim, trocou tudo, né? Não só do seu quarto aí, do espaço da sua casa, como sua casa como um todo, né? Em todos os cômodos aí passaram por uma reforma, né? Vamos dizer que essa reforma durou em torno de um mês, tá? E aí, essa reforma, ela passa pelo um processo de construção do espaço novamente, né? E aí, ó, o que acontece? Então, quando vocês vão organizar essa reforma, vocês têm todo um planejamento, ok? Mas, já pensou se você fosse responsável por essa reforma? Vamos pensar se você fosse responsável, né? E aí, você gasta dinheiro, gasta tempo, gasta planejamento, dias pensando, dia desenhando, dia procurando os melhores materiais para fazer uma reforma, por exemplo. E aí, o que seria necessário? Continuar a prevenir e a manutenção mesmo para que aquela reforma ela dure por muito mais tempo, tá? E ela passa a se renovar a cada dia. E também nós não podemos deixar de fazer algo, por exemplo, se eu fosse modificar, né, meu espaço, por exemplo, tô aqui na minha sala de estudo, se eu trocasse a cor, todinho, para que ela continuasse bonita, eu preciso manter, eu preciso limpar, eu preciso deixar bem harmonizado, bem higienizado, bem cheirosinho para o meu espaço ficar agradável para que eu possa trabalhar, né? Assim são vocês, né? Que estão aí na casinha de vocês assistindo esse vídeo, vocês têm que manter, né, o espaço que vocês têm. Assim é o espaço geográfico, né? Se a partir do momento que eu faço um trabalho de revitalização, de recuperação de uma área que foi degradada, onde houve poluição, onde houve, vamos dizer assim, danos ambientais mesmo negativos, e a partir daquele momento que aquele espaço ele se reergue, é necessário que haja aí uma manutenção desses acontecimentos, né? E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer é que vocês vão estar aí presentes para fazer com que se mantenha, né, essa reforma, essa nova reestruturação do espaço. Mas na cidade de Cubatão, houve isso, né? Por quê? Ela era a mais poluída do mundo, aí houve um processo de revitalização, ela passou por um processo de mudança mesmo, de degradação aí do meio ambiente para uma cidade menos poluída do que do nível nacional, ela era mundial, ou seja, era gigantesco o tipo de poluição que ela passava. E isto aí era uma informação totalmente negativa para o nosso país. E aí, apenas 10 anos depois, o Cubatão ele foi reconhecido como na Conferência de Meio Ambiente, né, da ONU do ECO 92, como um símbolo de recuperação ambiental. Então, não foi uma coisa que foi modificada em uma semana, 15 dias, um mês, como eu dei o exemplo aqui de uma reforma de uma casa. Mas não, foi uma construção contínua, bem demorada, que durou aí em torno de 10 anos para que ela fosse reconhecida e que ela fosse, vamos dizer assim, um símbolo de recuperação ambiental, tá? Não foi de um dia para a noite, passaram-se uma década, 10 anos para que ocorresse essa modificação, pessoal. Então,
é necessário que haja uma produção desse espaço geográfico, uma manutenção desse meio ambiente e, principalmente, um acompanhamento mais detalhado desse espaço, para que não sofram consequências, né? E aí, nós estudamos aqui a região sudeste, tá? Até da página 21, 18 até a página 23 do livro didático de vocês. Na próxima aula, vocês que estão em casa me assistindo estarão no presencial, né? Com a graça do nosso eterno Deus, nós vamos estudar aí da página 24 até a página 30 do livro didático. Mas essa semana nós temos da página 18 a 23, o exercício é a página 22 e 24 do livro didático, e no livro de atividades, página 13 a 14 do livro de atividades, né? E aí, meus amores, vamos lá para o último slide. Vamos lá. Chegou a hora de exercitar os seus conhecimentos. Responda todos os exercícios com muita atenção. Neste momento, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Como eu acabei de falar, na próxima aula nós vamos continuar ainda com as páginas 24 a 30 do livro didático. Vamos fazer mais exercícios e vamos corrigir também. Aí vocês vão estar lá na sala de aula, tá? Levando os exercícios. Por favor, gente, prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Vocês que estão assistindo a aula agora comigo, tanto eu como a professora Adriele e a professora Priscila, da tarde também, do Vespertino, nós estamos recebendo as atividades de vocês presencialmente, né? E aqueles alunos que estão fazendo também, quiserem tirar dúvida, quiserem mandar as fotos das atividades aí, tá? Compareçam, tá? No privado, digam, olha, professor, estou acompanhando, né? Fale, se expresse lá da melhor maneira possível, que assim que nós pudermos responder vocês, nós vamos estar respondendo. Por que nós estou falando assim que nós pudermos? Porque, lembrando, nós não estamos somente nas aulas online, agora nós estamos também nas aulas presenciais, ou seja, a nossa aula é híbrida, tá? Então, quando nós demorarmos um pouquinho para responder vocês, com certeza estaremos dentro da sala de aula e assim que possível, nós vamos responder a cada uma das dúvidas, tá? E aí, é importante que cada um assuma seu compromisso, tá? De fazer os exercícios, de perguntar. Nós, professores, estamos fazendo a nossa parte. Estou falando de todas as disciplinas, tá? Vocês têm que fazer a parte de vocês. Não adianta eu ficar falando aqui para você fazer o exercício se você não fazer. Aí, quando chegar na sala de aula, você não vai ter exercício pronto, e aí a gente vai ter que ficar esperando, e aí vai atrasar o avanço aí dos conteúdos. Então, é preciso que vocês assumam um compromisso com vocês mesmos, não só comigo, ou com a professora Adriana, a professora Priscila, que vocês assumam um compromisso geral, tá bom, gente? De dizer assim, olha, eu vou me dedicar, eu vou fazer minha parte, os professores estão fazendo as partes delas, e nós vamos nos ajudando, né? E aí, esse momento é o momento aqui do exercício, é o momento de exercitar mesmo, como eu coloquei assim, ó, na própria frase. Chegou a hora de exercitar seus conhecimentos. Você vai exercitar o que você aprendeu, tá? E caso você tenha dúvida em alguma coisa, algum conteúdo, você vai perguntar, você vai falar, que nós vamos estar aí tentando lhe ajudar da melhor maneira possível. Livro de atividades. Livro de atividades também é para ser feito, tá? Ao comparecer às aulas presenciais, por gentileza, antes de sair de casa, verifique se seu material está todo na mochila, né? Se o seu estojo com lápis, borracha, caneta e outros materiais estão relacionados à nossa aula, lógico, às nossas aulas, tá? Com os outros professores também, estão na sua bolsa. Se você está levando livro de atividade, livro didático, se você está com seus cadernos todos em dia, se não está faltando
de repente trocar algum caderno porque acabou a disciplina. E aí, se você não trocar o caderno, você vai acabar se atrasando aí e desorganizando aí seu caderninho, os seus conteúdos. Lembre-se que a organização é essencial para que você aprenda e principalmente para que você exerça aí seus conhecimentos. Desde já agradeço por passar um tempinho com vocês na casa de vocês aí, tá? Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos aí em breve estarmos juntos novamente, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus me abençoe a cada uma das professoras e a todo o corpo administrativo, tá? Boa aula para todos, tá bom, gente? Fiquem com Deus.